Eu sempre olhava para as pessoas e não eram pessoas apenas, eu sempre tentava descobrir se elas tinham história ou imaginava que história elas teriam. Isso é uma doença que me afeta até hoje. Né? E até que ponto a hostilidade da vida real te levou ao mundo da escrita, da ficção? Sim, primeiro que eu era filho único, segundo que eu era asmático, terceiro que eu parecia uma menina. A Clarice Lispector tinha razão, né? Eu parecia uma menina. E parecia mesmo? Que parecia. Isso causava uma impressão assim, muito dúbia nas pessoas, né? Porque as pessoas não podiam... Sobretudo naquela época. Naquela época, hoje época, até que seria E tinha uma coisa muito engraçada, né? que eu... Nessa época, asmático também não podia fazer nada, né? Não, pois é, era Fica asmático. Quieto aí para não ter crise, né? Exatamente. Eu me lembro que na minha primeira comunhão, que eu tenho uma foto linda que está no livro, eu com uma vela na mão de paletó e gravatinha borboleta, naquele momento eu estava tendo uma crise de asma. Entende? Foi um dos piores dias da minha vida, o dia da primeira comunhão, né? E aí, quer dizer, então eu era uma criança muito... Minha mãe era super protetora, com toda a razão, né? Ela já percebia que eu precisava de proteção. E aí, eu era muito cercado por mulheres. Eu tinha um grupo de mulheres que meio que me adotava como se eu fosse uma delas, né? A minha madrinha de crisma, que morreu agora o mês passado, com 97 anos, 98 anos, dona Lourdinha Rangel, era uma pessoa adorável, adorável, sabe? Ela me tratava como se eu fosse uma menina, né? Inclusive eu tinha um apelido que era Guina. Era uma coisa meio nem era dúbia. Então, desde o começo eu senti que era uma pessoa diferente. A não ser nessa fase das arlequetes que nós botamos para quebrar, eu sempre fui muito introvertido. Mas você botava para quebrar naquele grupinho ali, né? Não, ali em casa nós éramos crianças, né? Filhos amantíssimos, né? Como é que era o apelido? Que era Querubina? Querubina, cada um tinha um apelido. Tinha um batismo. Tinha um apelido mais pro feminino. Tinha uma cerimônia de batismo na qual nós recebíamos o nome de mulher. Né? E era muito engraçado porque era uma cerimônia mesmo. Tinha um xamã, que era Tetê de Blumenthal, era o nome dele. Que depois o nome dele era Expedito. Mas o nome dele de guerra, recebido dos deuses das nuvens, era Tetê de Blumenthal. E um belo dia nós descobrimos que Tetê tinha uma vida dupla, porque conosco era Tetê de Blumenthal. No bairro onde ele morava, ele era seu Expedito, era casado e tinha 3 filhos. O que também era muito comum na época. Era muito comum, né? na época. Mas as Arlequetes eram tipo uma ordem, uma tribo, não, era uma um grupo, gangue de vocês era um grupo rebeldes? que se reconheceu e se juntou. No meu caso... Que se reconhecia gay, né? Gay, pois é. Sem saber que era gay, né? Não. Pelo menos o nome não tinha, né? Não tinha essa palavra. A palavra não tinha gay não existia. Não. Eles eram chamados pelos outros de esquisitos, né? Diferentes. No Recife tinha uma palavra terrível que era o equivalente ao utilizado aqui, que era viado, né? Em Pernambuco era frango. Frango. Cara, era horrível. Você ouvia esse grito na rua, era terrível, né? Porque gritava, e as pessoas meio que perseguiam perseguiam violentamente. Mas nós afrontávamos, nosso grupo era muito... E porque tinha as arlecãs. As arlecãs eram os gays que a gente considerava velhos. Na verdade, eram homens de 35 anos, mas nós tínhamos 13, 14, né? Então, pra gente, eles eram os velhos. Naquela época, um homem de 35, 40 anos era velho. Era velho, e já andavam todos de terno e gravata. Porque tinha uma vida dupla também. Tinha vida dupla, sentavam lá à parte, e o Tom da Lambreta não mexia com eles, só conosco. Mas acho que eles mexiam conosco porque nós éramos tão, assim, era tão visível a nossa alegria de viver, né? Entende? Ninguém tinha sentimento de culpa. Ai, meu Deus, não. Ninguém tinha isso. A gente vivia e curtia a vida, achava aquilo maravilhoso, entende? Ter nome de mulher era ótimo, né? Tinha brigas assim, feias entre um e outro, em que eles ficavam se tratando pelo nome de mulher. Ninguém chamava o outro Aguinaldo, nem pensar. Era Querubina. Pois é. Era uma vida mágica, entendeu? E tinha essa sensação de perigo iminente, de você saber se livrar do perigo, senão você podia morrer, né? E as mães não apareciam nessa praça? Não, minha mãe apareceu uma vez, eu conto isso no livro. Minha mãe apareceu uma vez com as amigas, né?
Era passear. O que me quer era um passeio. Assim, as pessoas iam à noite, as famílias. Mas nós tínhamos o nosso lugar separado. E minha mãe, de repente, um dia eu estou lá e a Virgínia congela. A Virgínia era uma das arlequetes, congela. E eu, o que foi, Virgínia? Tua mãe vem ali. E minha mãe chegou e me viu e ficou ali com as amigas e durante 10 minutos, pelo menos, todas as arlequetes fingiram que não eram arlequetes, eram meninos. Foi uma farsa, foi uma verdadeira farsa, entendeu? Mas como boa cidade Só do interior, minha mãe todo mundo sabia naquilo. de tudo. Hein? Porque como boa cidade do interior, todo mundo sabia de tudo, mas fazia de conta que não sabia. Não, isso já era no Recife, já era uma cidade maior. Ah, sim. Mas assim, as pessoas, geralmente as pessoas percebiam, né? Porque você dava pinta mesmo, né? Mas fingiam que não percebiam, né? Fingiam que não sabiam de nada. Tem casos no livro muito interessantes, do Aguinaldo tentando andar de salto alto. Ah, sim, no caso com a Chiquita Paf, que depois virou... Como é o nome dela? Existia na Lapa, no Rio. Era o meu amigo, foi a outra pessoa a entrar no grupo das Arlequetes. Era Chiquinho, era Francisco Carlos, a família chamava ele de Chiquinho, e a gente chamava ele de Chiquita Paf, porque ele brigava feito um filho da mãe. Cara, quando ele resolvia bater numa pessoa, sai de baixo, ninguém segurava, né? Que depois virou uma mulher lindíssima chamada Daniela Bianchi, coisa que até hoje eu mantenho o nome. Não sei se ainda está vivo, mas foi assim, na verdade, foi a grande paixão. Nós éramos apaixonados um pelo outro, mas platonicamente, não havia... Moramos juntos, só ficávamos noite adentro. E ele andava lindamente de salto alto, tanto que acabou assumiu que era mulher, né? E uma noite ele resolveu me ensinar a andar de salto alto. E olha, foi um drama, porque a gente morava num sobrado, na Lapa, os vizinhos de baixo começaram a reclamar do barulho, porque aquilo era de madrugada. E ele me ensinou a andar de salto alto tão bem que eu considero... Hoje já não dá mais. Eu seria capaz de correr da polícia de salto alto, sem cair do salto, entendeu? Você aprendeu mesmo? Aprendi, sim. Ele tinha sapatos especiais também? Não, né? sapatos, ele mandava fazer, porque o pé dele era grande, só que a gente calçava o mesmo número, e tinha um sapateiro na Lapa que fazia sapato para todos aqueles travestis, aquelas pessoas. E a Daniela cismou de me ensinar, e quando ele cismava de uma coisa, você não podia dizer não, né? Até que eu aprendi a andar, lindamente. E era a época de Madame Satã? Sim, eu cheguei a conhecer Madame Satã já no final, né? Aliás, eu acho que eu fiz a última entrevista com ele na Boate Casanova, que está no livro. Eu fiz a última entrevista com ele, mas ele já não me parecia uma pessoa. Ele se transformou no mito, né? Sabe? Ele assumiu isso, ele era mitológico, não era mais um ser humano, né? Mas era uma figura, né? Era uma figura. E você, olha só, quando você diz que autor de novela não pode dar apetite, você escreveu praticamente uma novela atrás da outra, assim, né? Quer dizer, na verdade, se eu for somar, foram 41 anos de Globo e 16 novelas, né? Praticamente uma novela a cada 2 anos, né? Entende? Então, você não tem tempo para ter apetite, né? Para ficar, hoje eu não... acordei sem inspiração. Que sem inspiração? Vai lá e senta e escreve, né? Você tem que produzir 35 laudas por dia, né? 6 dias na semana. E no 7º dia você não descansa, você relê tudo que escreveu. É assim. Eu, quando escrevo novelas, eu não tiro folga um dia sequer. Não posso, não devo e não quero. O ator também não consegue tirar folga. Não consegue. Tem sempre um bloco novo de capítulo para estudar. Exatamente. E a angústia é quando você recebe os capítulos na sexta-feira para gravar na segunda, né? Já aconteceu comigo coisas assim. Não vou falar o nome da atriz, mas teve uma atriz que ligou para mim assim, no domingo à noite. Assim, eu tenho 80 cenas para gravar, eu estou parecendo uma esponja. Eu estou tão encharcada que não consigo absorver, coisa bem melodramática. Não consigo absorver, me dá uma folga. Eu falei, tá bom. Deixou ela em coma. Fiquei 2 semanas escrevendo ceninhas para ela, mas não muitas, né? Depois de 2 semanas ela liga para mim e diz, vem cá, você tem alguma coisa contra mim? Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque você não está escrevendo mais minhas cenas?
Você não reclamou? Não, tem o contra Você tem que administrar isso, entendeu? Ela reclama porque tem muito e reclama porque tem pouco. Tem pouca. Mas é assim mesmo, né? A virada da sua história, da sua carreira como novelista foi Tieta? Foi Tieta. Eu fiz Roque Santeiro, depois fiz... Acho que hoje em dia eu me confundo um pouco. Não sei se eu fiz Vale Tudo antes de Tieta, né? Mas eu sei que eu tinha acabado uma novela, eu estava em São Paulo, que eu tinha um apartamento em São Paulo naquela época, no Largo do Arocho, que era um lugar maravilhoso. Você não faz ideia do que era o Largo do Arocho naquela época. Assim, aquela Avenida São Luís era a rua mais luxuosa de São Paulo, né? Aqueles prédios com aqueles apartamentos. E aí eu estou lá no meu apartamento, o telefone toca, o telefone convencional, claro, e era o Daniel Filho, assim, olha só, você vai escrever a próxima novela das 8. Na época era 8. E eu pensei, ótimo, que estava acabando uma novela, ia entrar uma novela da Glória Pérez, e aí eu teria muito tempo para escrever a novela. Aí eu falei, tá bom. Aí, mas é uma adaptação, é Tieta, do Jorge Amado. Eu tinha lido o livro há muito tempo atrás, logo que saiu, quer dizer, nem me lembrava muito bem, mas sabia que parecia um pouco com a Visita da Velha Senhora, que era uma peça de teatro. Frederico Tudo bem. Guimarães. Depois que eu aceitei, aí eu falei para o Daniel, aí eu perguntei, tudo bem, e quando é que eu tenho que entregar capítulos? Ele falou assim, daqui a 2 semanas. Eu falei, como? A novela só vai pro ar no ano que vem? Ele falou, não, a novela vai pro ar agora, porque a novela da Glória foi adiada. Não sei porquê, não me lembro porquê. E aí eu percebi que aquilo era uma armadilha, ele devia estar na sala do Boni, e quando ele bateu o telefone, depois que eu já tinha aceito, né, não podia dizer que não, os dois devem ter ficado às gargalhadas, porque me enganaram, né? E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Os Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.